O mototaxista é preso sob acusação, meu Deus, de ter abusado de uma criança de 5 anos na Ponte de Ferro. Deixa eu ver essa reportagem aqui, rapaz. O que é isso, gente? As imagens que vocês acabaram de ver nesse momento desse jovem, que é um mototaxista, que chegou na viatura dos policiais do apoio tático do 3º Batalhão, o nome dele é Osmar Rosário Estevo, conhecido como Batavo, morador da rua Ayrton Senna, bairro Dr. Fábio, em Cuiabá. Segundo informações, os policiais estavam em busca de uma motocicleta, essa que aparece na imagem no momento, de placas JZQ 3845. Essa moto teria sido utilizada por um indivíduo que teria abusado de uma criança de apenas 5 anos na região da Ponte de Ferro, em Cuiabá, no último dia 6 deste mês. E os policiais não conseguiram localizar o veículo na data, nem tão somente o condutor. E na tarde de hoje, como eu disse, os policiais do apoio tático do 3º Batalhão estavam em rondas e pela Avenida dos Trabalhadores, precisamente em frente a um grande supermercado. E avistaram a motocicleta e estava com esse rapaz aqui. Mas segundo informações, através desse rapaz que jura ser inocente e não ter praticado esse abuso junto à criança, eles poderão passar para a Polícia Civil, que está investigando esse caso. Segundo ele, realmente ele conhece o estuprador. A partir de agora, eu vou conversar com ele com relação a essa motocicleta. A quem pertence, o que você está fazendo com ela? Essa motocicleta eu comprei ela para me poder andar com ela, trabalhar de mototáxi, que eu tenho outra, né? Mas aí ele é para entregar o documento para mim e ele morava lá na casa da minha avó. Aí a minha avó, como ele ficou devendo uns 4 meses de aluguel, eu peguei a moto para me trabalhar. Aí eu fiquei rodando com a moto, mas eu registrei o BO, que tá aí os papéis tudinho. É isso aí que acontece. Aí a polícia mandou eu parar e eu parei lá no negócio, lá me revistaram. Só que o proprietário dessa moto aí, ele tá foragido, ele mora lá na casa da minha avó. Qual que é o nome dele? O nome dele é Seu Rose. E esse tal de Francisco, quem que é? É ele mesmo, então o apelido do Seu Rose. E com relação a essa situação de que uma criança de apenas 5 anos, no caso, uma menina, teria sido abusada na região do Ponte de Ferro, você tinha conhecimento desse fato? Eu conheci esse cara lá na casa da minha avó lá. Aí a minha avó que falou pra mim que ele tinha feito isso, aí como a moto tava lá, eu peguei a moto para ficar trabalhando com ela. Mas como que sua avó ficou sabendo que ele teria abusado dessa criança de 5 anos? Porque ele morava lá na casa, ele mora lá na casa da minha avó lá. E ele contou para sua avó o fato? Contou e saiu e fugiu. Sua avó, por que ele chamou a polícia? Chamou a polícia, eu que chamei a polícia. Aí a polícia foi lá, não queria prender a moto. Aí eu fui insistir para prender a moto, eles não quiseram prender a moto. Mesmo assim, eles continuam circulando com o veículo? É porque o documento dela está em dias, aí como a polícia, eu fiquei rodando com ela, não ia dar problema, porque até pagar os 4 meses de aluguel da minha fiquei com a moto, aí na hora que ele pagar, eu ia entregar. Eu falei para a viatura lá, quando foi lá. Você não tem passagem para a polícia? Não, essa passagem aí eu paguei muito tempo. Qual que foi essa passagem que eu não estou sabendo? A minha foi uma que eu tava com uma moerada lá na estrada da Ponte de Ferro lá e eu capotei o carro lá, bebida alcoólica lá. A partir de agora, depois de ouvir o acusado, vou falar com o soldado Mendes. Soldado Mendes, com relação a essa acusação aí, ele jura ser inocente, mas há informações que tem mais passagens em relação ao Batavo aí. Se refere a estupro? Sim, é uma passagem de assédio sexual para criança e na data de hoje ele foi feita a abordagem dele e consta que ele não é habilitado, ele trabalha em mototáxi e não possui habilitação. E na checagem via CIOSP constatou que ele está envolvido nesse abuso sexual de uma criança na Ponte de Ferro, na região do Paraíso ali, do Jardim Vitória. Então ele foi feita a detenção nele por não dirigir sem ser habilitado e vai ser lançado no histórico que ele tem envolvimento, aí, principalmente a moto, nesse abuso sexual de criança aí na Ponte de Ferro. E a justiça, a posição da justiça para a investigação. Essa história dele citar o nome do senhor Francisco Rose, que é a mesma pessoa que estaria alugando a casa da avó dele, e saiu devendo aluguel, ele pegou a moto para cobrir a despesa do aluguel. Você acha que isso aí é uma história para boi dormir? Sim, essas situações o cidadão que é envolvido costuma inventar histórias. A gente não sabe a veracidade dessa história, mesmo porque não foi localizada a vítima, mas ele está entregue na delegada aí, dirigir sem ser habilitado, responde também, e vai ser entregue ao delegado e citado no histórico essa situação, e ele vai
proceder à investigação posteriormente aí. Soldado Mendes, obrigado pelas informações, que é o registro dessa matéria. A partir de agora, o delegado plantonista vai analisar toda essa situação para sabermos se esse rapaz, de apelido Batavo, é inocente ou não, ou se está envolvido ou não nessa situação acontecida no último dia 6 desse mês, onde uma menina de apenas 6 anos foi abusada sexualmente. Com a imagem de Sebastião Alves e Éder Pereira para o programa Comunidade.